Fala galera, bem-vindo ao meu canal Deixa Deus Ser Seu Pai, seja muito bem-vindo. Eu desenvolvi um estudo que se chama Raiz de Rejeição, baseado no livro da Joyce Meyer, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. E nos vídeos passados, semana após semana, eu venho explicando o que é raiz de rejeição, a origem dela e os gatilhos que isso pode trazer na nossa vida adulta. Então, semana após semana, eu venho falando sobre cada gatilho que ela pode nos causar. Não falei de todos, mas acredito que tenha falado os principais. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Já chegamos ao terceiro capítulo do livro e o tema é a rejeição e a sua percepção. Quando a gente percebe que tem raiz de rejeição, vou estar falando aqui sobre novos gatilhos, comportamento, enfim, deixa Deus nos usar. Mas antes disso, vamos orar, vamos chamar o Espírito Santo de Deus, que tem o poder de nos curar. É Ele que traz vida à palavra e Ele que tem um bálsamo, gente, para nos curar. Amém? Vamos orar. Pai, entramos na Tua presença nesse dia, queremos Te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Pedimos ao Teu Espírito que Ele tenha plena liberdade, Pai, de nos ensinar a Tua palavra e de nos curar. Espírito Santo, que não venha ser eu falando aqui, mas o Teu Espírito, Pai, trazendo a verdade, porque a verdade nos liberta. Em nome de Jesus, assim te oramos, aplicamos fé na nossa oração. Amém. Amém. Vamos começar. Mas antes, não se esqueça de dar o seu like, de dar o seu joinha, de comentar, de compartilhar esse vídeo. Eu não sei como que você chegou até aqui, se uma amiga te indicou, mas eu te peço, no nome de Jesus, deixa Deus te usar hoje. Compartilha no grupo da família, compartilhe com seus amigos, com pessoas que você se identifica no final do vídeo. Poxa, eu acho que esse vídeo tem tudo a ver com aquela minha amiga tal. Envia para ela, deixa Deus te usar. Amém? Vamos lá, deixa de enrolação. Lembrando que é um estudo que eu sempre falo aqui, né? Eu vou lendo e desenvolvendo com você. A rejeição e a sua percepção, galera. Então, quando que a gente percebe que tem raiz de rejeição? Através de alguns gatilhos que eu vou estar falando aqui. Se você tem rejeição em sua vida, você responde às pessoas de forma errada, né? A pessoa te pergunta algo e você responde de forma errada. Entende as situações de forma errada. Exemplo, eu entro num lugar e dou bom dia e ninguém me responde. Aí você logo pensa, né? Eu sou invisível, ninguém faz questão da minha presença, ninguém viu que eu cheguei, né? Então eu vou estar falando aqui sobre a visão correta e a visão errada. Primeiro, visão correta de alguém que não tem raiz de rejeição. Provavelmente você falou baixo e as pessoas não te ouviu, ou estavam distraídas e não notou, não percebeu que você entrou. Tá tudo bem. Visão errada de uma pessoa que tem raiz de rejeição. Você sentiu que as pessoas te ignoraram por algum motivo, ou simplesmente não gosta de você, ou talvez pode estar com raiva, ou te ignorou de propósito e então se sentiu rejeitada. Entende? Como a visão é distorcida da realidade. Quem tem raiz de rejeição, ela sempre leva para o negativo, ela sempre leva para a comiseração, para o vitimismo, viu? A pessoa que tem raiz de rejeição, ela não acredita que ela é importante, então ela acha que todos vão tratar ela de acordo com como ela se sente. Entende? Porque o que eu sempre falo aqui, uma pessoa que foi rejeitada, ela entende que ela não tem valor. E por que ela não tem valor? Porque ela foi rejeitada. Entende? Só que isso é uma mentira. Só que você começa a se comportar em cima disso, distorcendo a situação real. Muitas das vezes eu tô no trabalho, a pessoa passa, eu dou bom dia, a pessoa não responde, ou estava muito distraída, ou não ouviu, entende? Mas eu antigamente, caramba, nunca mais eu falo. Poxa, sempre me deixa no vácuo. Tá entendendo? O que a raiz de rejeição pode nos causar? Ela distorce a real
ela distorce a realidade, né? Ela cria uma mentira. A psicologia chama isso, gente, essa atitude de profecia autorrealizável. Tipo assim, vou te dar um exemplo. Por eu ter raiz de rejeição, eu acredito que eu não sou necessária, suficiente, que eu não sou amada, que eu não sou querida. Por isso que nem fizeram questão de falar comigo. Eu não existo. Por isso eu me comporto exatamente o oposto de uma pessoa normal. Entende que o problema muitas das vezes é você, não é o outro? Quando estamos feridos, é muito difícil da gente ter a clareza que o problema somos nós. É muito difícil de admitir, entende? Só que muitas das vezes o problema não são as pessoas, o problema sou eu, entende? Então o que o texto diz aqui? Eu me comporto exatamente da forma que eu acredito. Eu me comporto exatamente da forma que eu acho que as pessoas vão me tratar, porque eu me trato assim. Eu ajo como se eu fosse invisível e depois eu digo para mim mesma, viu? Eu não disse? Ninguém me viu. Ninguém faz questão de falar comigo, eu sou invisível. Outro exemplo. Eu chego num lugar, quietinha, caladinha, chego na igreja, sento lá no último banco, fico lá quietinha, abaixadinha, na hora do louvor nem levanto, ninguém vê que eu tô ali. Aí acaba o culto, na multidão eu saio e vou embora, viu? Viu? Ninguém me viu, ninguém foi lá me dar um abraço, ninguém me cumprimentou. Ou seja, você se comportou assim, né? Isso se chama profecia autorrealizável. Você colocou o seu plano em ação, tirou da tua mente e colocou em ação, e no final você tenta dar razão para a tua mente, porque a nossa mente humana, ela gosta de ter razão. Então você tem um comportamento totalmente negativo para ninguém te ver, ninguém te notar, e depois você diz, viu? Ninguém falou comigo. Mas eu dei boa tarde, tava todo mundo rindo, conversando, ninguém, tipo, me deixaram no vácuo. Será? Será que de fato eles ouviram? Será que de fato você entrou, ou você que falou baixo, já acreditando que não iam te ouvir? Entende a diferença? Eu vou citar aqui um exemplo que eu li no próprio livro da Joyce sobre uma funcionária dela, né? Ela achou que precisava do olhar da Joyce. Então, o que aconteceu? A Joyce deu uma festa para os funcionários e chegando lá, essa funcionária específica ficou muito triste, foi pro banheiro, chorou, perguntaram para ela o que estava acontecendo. E ela disse que passou pela Joyce e a Joyce não a cumprimentou, ou seja, a Joyce era a patroa dela, né? Existe um ministério Joyce Maia, uma empresa. E nessa festa, ela passou pela Joyce e a Joyce não a cumprimentou. E ela ficou muito triste, se comparando. Poxa, ela fala com todo mundo, ela é simpática, ela é sorridente. E por que ela não falou comigo? O que ela sentiu? Rejeição. Ela se sentiu rejeitada. E então, isso chegou até os ouvidos da Joyce, no fulano que falou com o ciclano, e chegou ao ouvido da Joyce. E quando a Joyce orou, colocou isso diante de Deus, ela falou, poxa, Senhor, eu não queria ter agido assim. Por que eu não via fulana? Não foi de propósito, não era minha intenção feri-la. E o próprio Deus disse a Joyce, Joyce, foi eu que ocultei ela dos teus olhos, porque tudo que ela não precisa é ser notada por você. Eu não deixei você vê-la, porque não é disso que ela precisa. Ela precisa de mim. Ela precisa entender que ela é notada e vista por mim. Ela não precisa ser vista por um ser humano. Entende? Olha que sério isso, gente. Precisamos entender que o nosso valor próprio não está em ser vista pelas pessoas, né? Em ser destaque, em chegar. Oi Priscila, tudo bem? E aí, como é que você tá? Não, vai ter vezes que eu vou chegar, vou falar baixo, ou ninguém vai ouvir, entende? Ou estão distraídos conversando, e tá tudo bem, não significa que você não tem valor. O seu valor não está em ser vista pelo homem. O seu valor está a ser vista por Deus. Você sempre está diante dos olhos dele. A palavra diz que os nossos muros estão sempre diante do Senhor. Isaías 49 nos diz isso. Entende? Deuteronômio 32:10 também nos diz que somos a menina dos olhos de Deus. A íris aqui, né, dos nossos olhos,
É nesse lugar que você sempre está. Então você não precisa rebaixar o seu valor próprio em ser vista pelas pessoas. Poxa, ninguém me cumprimentou, ninguém falou comigo, entende? Isaías 49 também nos diz, gente, que ele nos tem gravado na palma das suas próprias mãos. O Senhor, ele abre as mãos e você tá lá, o teu nome tá lá. Priscila, tá lá. Entende? Então não tem como ser esquecido por ele. Então a gente não precisa se rebaixar o nível de querer ser notada pelas pessoas. Entende? Não são as pessoas que vão dar o valor que eu preciso. Eu já tenho esse valor, só preciso descobrir, destravar ele dentro de mim. Agora vamos falar um pouquinho sobre dependência emocional, gente. Quando uma pessoa tem raiz de rejeição, costuma exigir mais do próximo, porque o que lhe faltou, ela começa a cobrar de quem não lhe deve nada. Isso inclui o marido, o filho, uma amiga ou um colega de trabalho ou uma chefe. Deixa eu dar uma pausa aqui para te explicar mais sobre isso. Quando você tem raiz de rejeição e, consequentemente, você é uma pessoa carente, você começa a exigir mais do teu próximo, sabe? Você coloca muita expectativa. Eu era muito assim. Eu exigia do meu marido um pai que eu não tive, entende? Eu queria que ele tivesse atitudes de um pai comigo, só que ele não é meu pai, ele é meu marido, entende? Então eu não posso hoje exigir do meu filho, que tem só 2 anos, filho, você tem que me amar, eu sou tudo para você. Não, eu tenho que ensiná-lo a depender de Deus e não de mim. E eu não posso depender dele emocionalmente, porque ele não pode suprir todas as minhas necessidades. É só Deus Pai que pode, entende? Então isso exige muito, a gente acaba exigindo demais das amizades. Poxa, amiga, você nem percebeu que hoje eu não tô bem. Não tá vendo a minha cara? Ou então você não fala nada e quer que a pessoa adivinhe o que você está sentindo. Eu vivia muito isso dentro do casamento. Eu queria que o meu marido descobrisse o que eu estava sentindo. Eu queria que ele tomasse iniciativas que ele nunca tomou e nunca vai tomar, porque ele não é meu pai. Só Deus me conhece, só Ele pode suprir todas, não são algumas, todas as minhas necessidades. Em glória, como diz a palavra. Então, a gente tem que ser livre da dependência emocional humana, depender muito do outro, porque quando você depende muito do outro, você acaba exigindo demais dele, aquilo que ele não tem para te dar, entende? Só Deus tem. Então, a gente tem que vigiar muito nisso, não se apegar emocionalmente a ninguém, somente a Deus Pai. Como eu disse aqui, isso inclui o marido, o filho, uma amiga, uma colega de trabalho. E o outro lado, quando sabe disso, te conhece, sabe que você é mais sensível, carente, que depende dessa pessoa emocional, ela até tenta te dar o que precisa, pensando que está ajudando, mas na verdade não está, gente. Mas essa pessoa ajudadora, se ela não estiver alinhada com Deus e sensível ao Espírito, ela pode estar atrapalhando o agir de Deus na sua vida. Por quê? Porque essa ajudadora não é tudo o que você precisa. Deus é. Eu vou contar um testemunho aqui meu, sempre contando meus testemunhos, que eu também estou em processo de cura, como você. Eu tinha uma amiga e o círculo encerrou. Deus me mandou levantar dessa mesa. Ele mandou me retirar dessa mesa. Não que a gente brigou, se desentendeu, não. Ele só me respondeu uma resposta de oração que eu mesmo orei. Quando eu entendi que eu tinha raiz de rejeição, que eu exigia mais do próximo porque eu era carente, tentava preencher um vazio que só Deus pode preencher, eu tentava transferir isso para as outras pessoas, eu comecei a orar nesse sentido. Deus, me liberta de toda a dependência emocional que eu venha a ter. Não só de pessoas, mas de coisas, de comida, de tudo. Entende? E eu fiz essa oração. E um belo dia essa pessoa ela teve uma atitude comigo que eu fiquei meio constrangida na hora. Eu pedi algo emprestado, no outro dia eu pedi de novo. E ela falou, não, isso aqui foi caro, tipo assim, né? E na hora eu fiquei assim, sem graça, não, tudo bem, fiquei constrangida.
Só que eu chorei o dia inteiro pelaquela situação. E chegou no fim da tarde, eu falei assim, Deus, tudo bem, foi chato, foi constrangedor, fiquei sem graça, mas já passou. Não é para tanto, por que eu tô chorando tanto? Aí o Espírito Santo falou assim, ó, lembra da oração que você fez? Você pediu para eu te libertar de todas as dependências emocionais que você tinha. Eu usei essa situação, esse episódio, para te mostrar que a recíproca não é a mesma. Você depende dela de um nível tão profundo, mas que em contrapartida ela não depende de você. Entende? Então eu estou te liberando, eu estou te libertando hoje dessa dependência emocional. Por isso que tá doendo, por isso que você tá chorando. Mas hoje você tá chorando com propósito. Você não vai chorar por permanecer ferida. Eu estou te tirando desse lugar. Por isso que tá doendo. E eu agradeci a Deus mesmo chorando. Porque daí então o círculo se fechou. Hoje não é que não exista mais essa amizade. Não somos mais tão próximos. Tudo que acontecia comigo eu tinha que falar para essa pessoa, eu tinha que ligar, eu tinha que falar, e eu queria um conselho, e quando ela não falava o que eu queria ouvir, eu ficava chateada, eu ficava triste. Todas as minhas expectativas eu colocava nela. Errado. Todas as minhas expectativas eu tenho que colocar em Deus. Baixe a sua expectativa sobre o ser humano. Nós temos que apostar tudo em Deus. Só Ele é perfeito. Só Ele tem o poder de te suprir. O ser humano não tem. Não tem. Então, hoje eu agradeço a Deus por ter me libertado dessa dependência emocional que tanto me atrapalhava. Muitas das vezes eu ficava triste, frustrada, porque eu não falava o que eu queria ouvir, ou então depois de eu desabafar, eu saía daquele lugar pior do que eu cheguei, porque não me deu um bom conselho. Tá entendendo o que eu tô falando? Como a mulher de Samaria, que estava à beira do poço. Ela teve vários homens na vida dela, e Jesus falou assim, você está no 5º homem. Tipo assim, você tem uma sede que nunca está satisfeita. Se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, porque eu posso te dar água que se você tomar, nunca mais você vai sentir essa sede, essa necessidade. Eu posso te suprir, eu posso te satisfazer, entende? Então Deus falou isso comigo. E foi engraçado que no mesmo dia que eu chorei o dia todo, eu passei pela pessoa e eu fiquei assim, tipo, me escondendo, né? Ela nem percebeu que os meus olhos estavam inchados, nem percebeu se eu chorei ou não. Entende? Mas Deus sim. O Espírito Santo estava comigo o tempo todo. O teu choro não é em vão. Eu estou respondendo a oração que você me pediu. Entende? Então vamos sim depender de Deus. Deixa eu ver onde eu parei. Sim. Dependência emocional. E como eu falei aqui, né? O outro lado, quando sabe que a gente é carente, né? Eles até tentam nos ajudar, suprir, preencher essa falta, um vazio, só que eles não conseguem. Né? Até tenta dar aquele suporte, dar atenção devida, mas não dá, gente. Cada um tem suas vidas, seus propósitos, cada um tem suas lutas, entende? E essa pessoa, sim, ela precisa estar bem alinhada com Deus para não atrapalhar o agir do Espírito Santo. Deus é tudo o que precisamos. Quando eu tento ajudar na minha própria força, eu posso estar cooperando para manter essa pessoa presa ao vício emocional e à dor. Mais tempo do que eu deveria. Como assim, Priscila? Se eu, todas as vezes que a pessoa vem chorando, ai, Priscila, por favor, me ajuda, ora por mim, ora por mim. Toda, não, amiga, vamos orar, não, amiga. 3 horas da manhã, não, amiga, tô aqui, tô contigo. Quando eu deixo de viver a minha vida para viver a vida dela, não, tadinha, ela é sozinha, ela é carente, ela tem raiz de rejeição. Eu posso estar atrapalhando o agir de Deus. Eu posso estar deixando essa pessoa permanecer mais tempo ferida do que deveria. Entende? Eu posso estar atrapalhando a cura na vida dela. Porque se toda hora eu dou o que ela quer e eu não sou tudo que ela precisa, ela nunca vai até o trono, ela nunca vai até Deus, e só Ele pode curar, entende? É isso que o texto está dizendo aqui. Então,
Para de todas as vezes estar passando a mão na cabeça. Pede a Deus discernimento. Eu sempre, quando eu atendo uma pessoa, eu falo, a pessoa fala, mas o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, o que Deus mandou você fazer? Tudo isso que você está falando para mim, você já falou com Deus, que é seu pai? E o que você sentiu lá dentro do teu espírito? Porque as pessoas elas querem se apegar a alguma coisa que não seja em você, que seja em Deus. Porque Ele sim é suficiente. Eu não sou, você não é. Entende? Então, gente, muitas das vezes com o objetivo de ajudá-la a ser livre, né? Eu preciso deixar que Deus tire o apoio dessa pessoa. E muitas das vezes esse apoio vai ser eu. Amigo, agora não posso. Vai lá, conversa com Deus. Mas eu tô muito aflita, eu preciso me abrir, eu preciso desabafar. Desabafa com o Espírito Santo, numa outra hora a gente conversa. Vai pedindo estratégia, vai pedindo direção. Eu sempre tiro o foco de mim. O que Deus falou sobre essa situação? Mas o que você acha que eu devo fazer? Eu não sei. Deus sabe. O que Ele te falou? Quando você orou, o que você sentiu no teu espírito? Você tem que ajudar essa pessoa a encontrar o caminho certo, que é o Espírito Santo. Entende? Só Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Então, essa é a forma de ajudar, gente. Permitindo que Deus tire o apoio emocional dela, que muitas das vezes pode ser você. Com isso, ela pode se sentir sozinha, até insegura ou rejeitada. Eu me senti muito rejeitada até eu me levantar dessa mesa e me acostumar com a ausência dessa amiga. Eu me senti rejeitada. Por um tempo eu me senti assim. Mas é necessário, porque a cura envolve dor. A cura envolve dor. Só que a diferença da dor de permanecer ferido é que a dor da cura um dia vai acabar. Só que se você fica o tempo todo ali, ferido, todas as vezes se sentindo rejeitada, carente, necessita de uma bengala, de uma amiga, sempre nesse círculo, aí você é frustrada, porque o ser humano não vai te suprir tudo que você precisa. Você vai se decepcionar. Não é bem melhor você encarar, enfrentar a dor da rejeição por um tempo, a solidão de uma figura humana, até aprender que Deus é o teu Pai e Ele poder ter livre acesso a você e te curar? Não é bem melhor? O amor não me livra da dor. É preciso enfrentar e ver o nosso progresso a longo prazo. É o que eu acabei de dizer. O amor não vai me livrar da dor. Jesus foi claro: no mundo você vai sofrer aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Se eu venci, você pode vencer. Ah, mas ele era Deus. Não, ele era Deus, mas ele também era 100% homem. Ele entrou nesse mundo como eu e você. Não tem nada que eu passe que Jesus não tenha passado primeiro. Ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é orfandade, porque quando ele estava na cruz, com todos os pecados da humanidade sobre ele, ele teve que ser separado do Pai. Tanto que quando ele está morrendo, ele fala: Deus meu, ele não pode mais chamar de Pai, porque não era mais o Pai dele. Ele foi rejeitado pelo Pai também. Então ele sabe o que é rejeição. Então, se ele venceu o mundo, a gente também pode vencer. Só que você não tem que ter medo da dor da cura. Você tem que enfrentá-la de frente, sabendo que o escudo está no teu peito. Deus é o teu escudo. E essa dor um dia vai cessar, vai sarar, mas é preciso enfrentar. A dor de permanecer ferido dói mais do que a dor da cura. Eu vou fechar o vídeo com essa frase. Pensa nisso. A dor de permanecer ferido dói mais do que a dor da cura. Eu levei para o exemplo, eu tratando uma amiga, mas se essa pessoa for você, Priscila, eu que sou carente. Eu que o tempo todo ligo, eu que quero uma palavra, eu sempre ligo para essa minha amiga para orar, para desabafar, para conversar. Não que seja errado, você só não pode transferir a figura de Deus para uma figura humana. Entende? Foi isso que eu quis te passar aqui hoje. Só Ele é suficiente. Então, se você se encontra nesse lugar,
Deixa Deus tirar todos os seus apoios. Deixa Ele tirar. Saia desse lugar. Como a funcionária da Joyce ficou chorada, devastada. A Joyce passou por mim. Poxa, a diretora da empresa não me viu. Tá tudo bem, ela morreu? Não, tá curada. Porque tudo que ela precisava entender é que Deus já havia. Deus sempre estava com ela. E queria ser pai dela. Só que ela achava que precisava da Joyce. E não precisa. Nós precisamos de Deus, Pai. Então, quando colocamos todas as nossas dores diante dele, a raiz de rejeição, todos os seus gatilhos, ele mesmo vem e nos cura. Aí a gente passa a não ser carente, não ser dependente das pessoas, não ser sensível demais, como eu disse nos vídeos anteriores sobre o milindre. Sabe? Se você entrou num lugar, ninguém te ouviu, acho que nem ouviram. Tava distraindo, conversando, tava rindo, o papo tava bom. Não te fere mais, entende? E só quem pode curar é o Espírito Santo, não é tua amiga, não é um amigo, não é o pastor, entende? Então eu vou fechar esse vídeo com essa frase: a dor de permanecer ferido dói mais do que a dor da cura. Em frente e seja curado em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Te espero no próximo vídeo e lembre-se, fica firme aí, porque eu estou firme aqui.